Então vamos. Eu vou compartilhar minha tela, tá? Para a gente verificar, para a gente dar continuidade. A gente vem refletindo. Hoje nós vamos dar continuidade ao debate que nós vamos fazendo sobre Amazônia, campo e território, na tentativa de fazer uma leitura a partir da dimensão espacial, tendo como fio condutor a reflexão de formação territorial, como sucessão e coexistência de meios geográficos. E nesse percurso nós vemos falando sobre o método, né, sobre o método enquanto uma tentativa de falar de uma dialética espacial que envolve meios geográficos e que pode ser traduzido como campo agrário e rural. Então, no campo agrário e rural, há dois encontros, nós falávamos sobre essa dialética, a tese, antítese e síntese, depois falávamos ela enquanto campesinização, descampesinização e recampesinização, depois falamos como campo agrário e rural. Inicialmente nós falamos como, como meio, como natureza, meio natural, meio técnico científico. Então, é uma dialética, e nesse processo dialético, a gente vai perceber que o que move é a relação entre tese, antítese e síntese, ou negação, conservação, superação. Né? Então, dialética enquanto um movimento perpétuo de contradições que estão em extenso processo de se resolver em si, inaugurando novas contradições, de modo que há uma espécie de cadeia ininterrupta. Essa cadeia ininterrupta não é sinônimo de evolução, não é sinônimo de movimento reta, ela tem relação com processos dialéticos como no caso, eu cliquei, no caso é, negação, conservação, tá? Então, até aqui, o fio condutor da reflexão é a dialética, e só dá para entender a formação, a relação entre Amazônia, campo e território, tendo como fio condutor a dialética. Né? Senão, nós continuaremos prisioneiros de um processo de evolução, né, e um processo de desenvolvimento linear. Né? Muito bem. Hoje, nós continuaremos, né, falando desse processo, mas agora falando do campo ao território, né, ao território usado. Né, que a gente, por que do campo ao território usado? Porque se no encontro passado nós falávamos agrário e rural, campo, agrário e rural, como sendo fáceis desse processo, né, agora nós vamos tentar mostrar o território usado enquanto uma categoria, enquanto uma proposição metodológica que nos ajuda a entender essa dimensão do campo rural. Né? Até porque no encontro passado nós falávamos de algumas categorias operacionais. Falávamos que nós podíamos ver o campo agrário e rural como à luz da paisagem, da configuração territorial e da dinâmica social. Ou então à luz de forma, função, estrutura e processo. Ou então à luz de sistema de ação e sistema de objeto. Né? Ou então à luz do território usado da produção do espaço. Né? Então, hoje a gente vai tentar
caminhando mais para o sentido operacional, né, do processo, né? Então, quando a gente fala-se do campo ao território usado, às disputas, é porque quando a gente fala de formação territorial, seja mencionando o meio natural, o meio técnico ou o meio técnico-científico, se é formação territorial, o elemento condutor da reflexão são as tensões, as disputas, os conflitos. Até porque, do ponto de vista da dialética, eu vou interromper a exposição, vou ficar falando, porque eu não vou ter paciência para ficar baixando toda hora aí, né? Então, eu vou falando e a gente... Né? Então, quando chegar na parte dos mapas, eu apresento a parte dos mapas. Então, o movimento o que movimenta a dialética, o que movimenta o fundamento filosófico da dialética é a contradição, é o conflito. Tá? É a contradição, é o conflito. Então, quando a gente fala do campo ao território usado, às disputas territoriais, é porque a gente parte do pressuposto que em todo o processo analítico de formação territorial, né, envolve tensões, disputas e conflitos. E o método dialético, ele é um método que considera o processo, considera as disputas, as tensões e os conflitos como algo inerente ao processo social, sabe? Ao processo social. O método dialético ele entende que tudo está embebido do seu contraditório, e tudo está embebido do seu contraditório. Então, dentro da natureza, eu já tenho um elemento que vai negar a natureza, ou como fala que vai ser a antinatureza, né, que vai ser a antinatureza, porque vai ser a natureza tomando consciência de si, porque não vai ser mais a natureza apenas enquanto sinônimo de sina, sinônimo de destino, mas vai ser uma natureza enquanto sinônimo de consciência e autoconsciência, né? Então, a tensão, a disputa e a contradição, ela está no movimento dialético, né? Obviamente que é preciso indicar as manifestações dessas tensões, dessas disputas, desses conflitos, porque não existe realidade dialética, existe abordagem dialética da realidade. Então, quando se fala bem assim, a dialética do campo, não tem a dialética do campo, tem uma maneira dialética de olhar o campo. A dialética da cidade não tem uma dialética da cidade, porque o que tem é a realidade, e a realidade ela é o que é. Ela é o que é. E o que é a realidade? É aquilo que nós enxergamos que é a realidade. Então, não existe uma realidade fora de quem olha o que é a realidade. Então, a realidade ela é do tamanho de que olha a realidade. Então, nesse sentido, uma abordagem que prima pelo Durkheim nunca vai olhar a realidade e vai admitir contradição, ele vai admitir processos de solidariedade orgânicas e organizacionais. Ele nunca vai dizer que tem contradição. Nunca vai dizer, ele vai ter que dizer que tem solidariedade orgânica, solidariedade organizacional. Já um olhar de um pesquisador embebido no Marx, ele vai mostrar as contradições, e as contradições fundadas no que se chama na divisão social do trabalho e na apropriação desigual da natureza e dos frutos do trabalho. Né? Então, a dialética está na realidade? Não, não está na realidade. A análise funcionalista está na realidade? Não está na realidade. Tá? Então, no mínimo infantil, começar um trabalho dizendo o meu método vai ser o dialético. Não tem. Está entendendo? Não tem um método, não tem essa história. O que vai dizer... Deixa eu fechar a janela aqui rapidinho. Então, no mínimo, desinformação filosófica, começar um trabalho, mesmo que na introdução, falando o meu método vai ser o dialético. Não tem. Método não se proclama. Método é uma maneira de expor e explicar o processo. Né? E tu expõe e explica o processo conforme tu vê o mundo.
tu pode ser um aficionado, um apaixonado pelo Marx, mas tu pode sim fazer um trabalho extremamente positivista, por mais que tu comece o trabalho dizendo faremos uma abordagem dialética histórica, materialista histórica do campo, porque o que vai dizer se teu trabalho é dialético ou não é a maneira de expor e explicar a realidade. Se a tua maneira de expor e explicar a realidade primar pelas disputas, pelos conflitos e pelas tensões, e mostrar as variáveis, e mostrar os indicadores, e mostrar dados, fatos e números, onde esses conflitos se manifestam, certamente tu está bem próximo de uma abordagem dialética. Tá? Sem isso, você vai estar fazendo propaganda enganosa. Você vai estar dizendo que é dialético, mas não sabe nem por onde passa a dialética. Né? Então, sobretudo a dialética do Marx. Porque o Marx não escreve o Capital dizendo faremos uma análise dialética da produção de mercadoria. O Marx não escreve fundamentos, manuscritos econômicos e filosóficos de 1844 dizendo faremos uma análise filosófica. Não existe isso. Né? Como o Marx vai dizer, o que nós somos é diferente daquilo que nós dizemos que somos. Né? Então, o que vai dizer que teu trabalho é dialético ou não é a maneira como tu expõe e explica o processo. Então, nesse sentido, o esforço que faço de falar de formação territorial, né, de formação territorial da Amazônia e de uma dialética espacial de campo, agrário e rural, é no sentido de focar as contradições que norteiam o processo de inclusão da renda da terra na reprodução ampliada do capital. Né? Então, sem o entendimento dessa dialética, vão continuar achando que eu estou falando de evolução. Era uma vez o meio natural, aí o meio natural terminou lá com a Operação Amazônica, em 1966. Aí começa o meio técnico, aí o meio técnico vai andando, mas o meio técnico para logo. Aí termina em 1966 e começa o meio técnico. Vão continuar achando que você está falando de presente, passado e futuro. E a ideia de formação territorial, como eu falei lá no início do curso, está muito relacionado a uma tentativa de recuperar o que o Milton Santos chama de uma geografia do tempo, isto é, entender o tempo, o espaço enquanto uma roupagem do tempo, como fala o Rui Moreira. Tá? Então, por isso que insisti no início do curso na ideia de forma-ação. Quer dizer, a forma, ela é o testamento, o testemunho, ela é a morfologia social de um conjunto de ações, mas, ao mesmo tempo, ela não está passiva, inerte, ela é palco para outras ações. Né? Então, aí, a gente recupera o sentido dialético do processo. Né? E é um pouco esse sentido dialético que estou tentando imprimir aos encontros. Tá? Por isso que falo do campo ao território usado como sendo tendo como foco as disputas. Tá? Então, muito bem. Tá? Tendo o campo como fio condutor da reflexão, né? Eu acho que agora todo mundo já chegou, né? Então dá para voltar novamente a compartilhar, porque senão vocês não vão acompanhar o raciocínio, né? Fica difícil acompanhar, né? Então, como eu falei, do campo ao território, eu foco as disputas, né? Aí, o que é que se disputa? O que é que se disputa? Né? Se disputa o espaço. Por quê? Porque o espaço é uma raridade. Né? É uma raridade por quê? Porque só existe disputa pelo que é raro. Né? Pelo que é raro, pelo que é escasso, pelo que não tem para todos. Né? Então, não tem conflito por conta do ar, porque o ar ele é abundante. Não tem disputa, não tem conflito por conta da fotossíntese. Não tem disputa por conta do pôr do sol. Não tem disputa por conta disso. Não tem disputa por conta do movimento das estações. Não tem disputa por conta disso. Mas só tem disputa pelo que é raro. E o que é raro é aquilo que não pode atender duas pessoas de maneira desigual e diferente ao mesmo tempo. Né? Então, essa formulação do espaço enquanto uma raridade, ela é do Henri Lefebvre, né?
E o espaço, por ser uma raridade, ele vai estar tecido, essa raridade ela vai estar tecida por relações de poder, né? Poder enquanto capacidade de imprimir uma vontade. Eu estou pegando um conceito bem restrito de poder, bem restrito já, bem amplo de poder, né? Poder enquanto a capacidade de imprimir uma vontade, né? De imprimir uma vontade mesmo diante de disputa, quer dizer, mesmo diante de considerar que existem outras vontades, eu consigo imprimir a minha vontade e fazer com que a minha vontade, em contato com outras vontades, elas consigam disputar essa raridade que é espaço, né? Essa raridade que é espaço, e ao mesmo tempo o espaço seja a condição para essa disputa de poder e para essa disputa de poder. Tá? Então, se eu quisesse antecipar mais ainda a disputa, né? Mas eu comecei no campo, mas a primeira disputa é entre natureza e meio, né? Mas, dando continuidade ao que nós falávamos no encontro passado, né? Então, tendo o espaço enquanto raridade objeto de disputa, de relação de poder, né? Então, eu tenho uma primeira disputa, no caso da formação do campo, da formação espacial do campo, né? Eu tenho uma disputa entre o campo enquanto espaço da vida e uma proposição de agroexportação, né? Então, essa disputa de campo enquanto espaço da vida e de uma proposição de campo enquanto agroexportação, isso vai durar. Essa disputa ela vai ser latente, ela vai ser muito forte por 350, por 3 séculos e meio. Né? E é interessante esse processo, por quê? Porque se o espaço é uma raridade, se o espaço ele é tecido por disputas, se o espaço ele é tecido por relação de poder, então o espaço ele manifesta o espaço, ele está indissociavelmente ligado a grupos de classes sociais, eu diria a luta de classe. É fundamental a gente recuperar a importância analítica da luta de classe, porque hoje nós chegamos numa teorização que ela praticamente silencia a luta de classe. Parece que o fundamental hoje é o combate à corrupção. Parece que ter ficha limpa hoje é suficiente para ser elegível, para ser eleito, para ser aceito, esquecendo que o Estado ele é, antes de tudo, um Estado classista, e que a corrupta ou não é uma prerrogativa que o Estado classista se maqueia para garantir seus interesses. Independente do Estado ser impoluto ou do Estado ser corrupto, ele é um Estado classista. Então, ele é um Estado que trabalha para a reprodução do bloco no poder. Então, esse bloco do poder, ele pode ser o bloco mais honesto, mais católico, mais apostólico, mais romano, sabe? Mais, digamos assim, universalista, mais querido, mais propagador das políticas LGBTQI+, um bloco no poder que pode ser atender aos discursos imensos, mas ele não deixa de ser bloco no poder, ele não deixa de ser classista, ele não deixa de ser um bloco que trabalha para a reprodução ampliada do capital. Então, o foco não é ser corrupto, não. Eu não estou dizendo que vale ser corrupto, eu não estou dizendo que não é importante ser honesto, mas eu estou dizendo que hoje, infelizmente, o discurso de ser honesto, de ser corrupto, parece que silenciou a essência principal do Estado, que é um Estado classista, que é um Estado que é, sim, opressor, porque é um Estado que trabalha para cada vez mais garantir a reprodução ampliada do capital, e essa reprodução ampliada do capital ela não se realiza sem se retirar cada vez mais recursos do trabalho, e os últimos recursos que estão sendo retirados é o direito trabalhista, e está se implantando o que o Ricardo Antunes chama do privilégio da servidão. Então, é no mínimo cínico um candidato se apresentar elegível só porque é ficha limpa.
sabe? Ele é ficha limpa, mas ele vota contra todos os direitos da classe trabalhadora, ele vota para operacionalizar grandes projetos, ele vota para manter o interesse do bloco no poder, né? Eu fiz esse parênteses aqui porque não é que isso não tenha relação com a aula, mas é que, do ponto de vista dialético, a dialética não é entre quem é corrupto e quem não é corrupto. A dialética é entre grupos e classes sociais. Tá? A corrupção ela não é uma patente da classe dominante. Tá entendendo? A corrupção ela é algo estrutural do Estado capitalista. E quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é o David Harvey nas 17 contradições do capitalismo. Né? Então, hoje, a corrupção ela se tornou elemento estrutural do Estado capitalista. Né? Então, vocês podem reparar que em todo quanto é país imenso do potencial dele, você vira e mexe, alguém é expurgado do aparelho do Estado, né, por corrupção. É expurgado por quê? Porque ele fez transparecer a corrupção. Né? Quando não deve transparecer a corrupção, ela é estrutural, ela é intestinal, então ela não pode aparecer, ela tem que existir calada. Né? E eu estou falando isso dessa maneira, por quê? Porque a disputa entre espaço da vida e agroexportação é uma disputa entre classes e grupos sociais, e que tem uma tradução, e tem uma tradição na dimensão espacial, no arranjo espacial. Né? No arranjo espacial. Então, nesses 3 séculos e meio aí, se forma a estrutura agrária. Se forma, como fala o Caio Prado Júnior, se forma o sentido de Brasil, né? Se forma a chamada oligarquia agrária, se forma o latifúndio, se forma a concepção de fronteira agrícola, se forma a concepção de economia agroexportadora, se forma a concepção de que a exportação é o fundamental, né? Então, se forma a concepção de que o campo é o espaço da produção e não da vida. Né? Se forma a concepção de serviços urbanos, como se a universidade fosse algo que só pudesse ficar na cidade. No campo, não. O campo é o espaço econômico. Então, no campo não cabe universidade, no campo não cabe hospital, no campo não cabe shopping, no campo não cabe qualquer outro equipamento que é da cidade, por isso que fala equipamento urbano. Então, daí se forma essa dicotomia de que o campo é o espaço econômico e a cidade é o espaço da vida, e que o campo não é o espaço da vida. Né? Mas aí que tem essa dialética, essa primeira contradição, essa primeira manifestação aí da dialética, mostrando a contradição entre na espacialidade do campo, entre, de um lado, um segmento que fala do campo enquanto espaço da vida, e de outro, um segmento que fala do campo enquanto espaço econômico, espaço da agroexportação. Então, o campo, a dimensão espacial do campo vai ser a propriedade emergente dessa dialética entre que faz a luta pela terra para mostrar que o campo é o espaço da vida, e outro que prima para que o Estado seja direcionado para a agroexportação. Né? Então, eu tenho 3 séculos e meio de disputas nesse sentido, para viabilizar, eu tenho 3 séculos e meio de disputa dessa dialética espacial do campo, entre o campo enquanto espaço da vida e o campo enquanto espaço econômico. Então, se vocês observarem, até 1966, o tanto de política que foi viabilizada, que o Bloco no Poder viabilizou para garantir que o campo se tornasse espaço da agroexportação. Né? Então, vou pegar uma gritante, né? Que é a política da oligarquia do café. Né? Então, o Rui Barbosa era ministro da Economia, ele vai contrair dívidas, ele vai contrair empréstimos imensos, né? Para quê? Para que o Estado
compre café da oligarquia do café, estoque café, queime café, para o preço do café não baixar. Né? Enquanto, em detrimento de toda uma política de abastecimento interno. Tá? Esse é um exemplo. Tá? Vamos pegar outro exemplo, o JK. Né? Quando o JK ele assume o governo, isso quem fala não sou eu, mas é a tese de doutorado de um historiador chamado Venceslau Neto. A tese se chama Estado e Agricultura. Estou tentando olhar lá para cá, se eu encontro, mas é Estado e Agricultura. Estado e Agricultura. Né? Onde ele mostra como é que a ação do Estado foi ação para aprofundar a estrutura agrária do país. Então, ele vai pegar o governo do Kubitschek e vai mostrar como é que o JK ele fez também 50 anos em 5 em se tratando do campo. Só que no campo foi assim, ele promoveu aquilo que era latifúndio, grande extensão de terra, ele criou condições creditícias, condições financeiras para transformar esse latifúndio em complexo agroindustrial. Aí que nasce todo o complexo agroindustrial, por exemplo, relacionado à cana, relacionado ao suco, relacionado lá em São Paulo. Tá? Então, é por aí que amplia a quantidade de trator, por aí que amplia a quantidade de insumos agrícolas, por aí que amplia a quantidade de financiamento para o chamado complexo agroindustrial. Né? É o JK que fornece. Né? Então, eu tenho 3 séculos e meio do Estado viabilizando o complexo agroindustrial. Né? Seja na forma da oligarquia agrária, seja na forma do complexo agroindustrial. Tá? E aí, então, eu tenho a contradição dialética. Por quê? Porque eu não tinha só essa proposição de complexo industrial para o campo. Eu tinha também a proposição de campo enquanto espaço da vida. Mas não é essa que impera. Né? Então, e é justamente por conta de organizar essa proposição de campo enquanto espaço da vida que se organiza as chamadas ligas camponesas. Né? Que em outras aulas eu já falei um pouco sobre isso, não nesse curso aqui, mas, por exemplo, as ligas camponesas elas tinham 3 líderes, que era o Josué de Castro, que era um líder intelectual, era o Miguel Arras, que era o líder político, e era o Francisco Julião, que era o líder sindical. Né? Os 3 tiveram fins trágicos, né? Talvez desse aqui, quem foi mais longe foi Miguel Arras, né? Mas o trágico dele foi que deturparam todo o legado político dele, né? Mas, que quero dizer, a luta pela terra ela ficou silenciada, como eu falei no encontro passado, pela luta pela reforma agrária. Né? Então, eu tenho essa primeira contradição de espacialidade, né? De espacialidade entre o campo enquanto espaço da vida e a proposição do agronegócio. Né? Alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, uma pergunta. Usando aquela parte que você falou lá atrás, da retórica dos governos e da mídia sensacionalista, colocando a ficha limpa como argumento para eleger políticos, né? É uma forma de eu desviar a atenção verdadeira da função do Estado, que é estabelecer os anseios do bloco do poder? Sim. Entendendo? É uma maneira de fazer esquecer que o Estado é um Estado classista. Não, o Estado, por esse foco aí, eles colocam a ideia que o Estado tem que ser, antes de tudo, um Estado impoluto, um Estado íntegro, um Estado honesto. Está entendendo? Esses atributos fazem eu esquecer o fundamental, que o Estado é um Estado classista. Que o bloco no poder ele vai sempre fazer políticas para
fazer a reprodução ampliada do capital. E hoje a reprodução ampliada do capital, ela chegou num nível que é um nível de pejotização, de uberização. Não é? O que quer dizer isso? É transformar o ser humano em máquina. O que quer dizer? Ah, tu tem dinheiro se tu trabalha. Como se a vida do ser humano fosse trabalhar. Então, o que é um Uber? O Uber só tem dinheiro se ele trabalha. Ainda chamam isso de empreendedorismo. Né? Empreendedorismo, capacidade que eu tenho de me recriar durante a crise. Né? Então, com isso, o Estado faz duas coisas ao mesmo tempo. Um, se abstém de qualquer política social. Dois, ainda recolhe impostos, porque o cidadão vai ser um empreendedor, né? O Estado não contribui nada com ele, ele contribui com o Estado. Né? Mas quem trata disso é o Ricardo Antunes. Né? Mas só para citar, em relação a esse aspecto da corrupção, né? Quem trata disso, quem trabalha muito essa dimensão da corrupção para esconder o Estado classista, é um sociólogo chamado Jesse de Souza, né? Naquele livro As Elites do Atraso e outros livros dele. Né? Mas, alguma outra questão nesse tópico, nesse ponto? Então, pode seguir? Então, muito bem. Né? Que eu falo muito, então vocês podem interromper na hora da aula, na hora da exposição, pode interromper, né? Então, um outro momento em que a dialética espacial ela se manifesta é no agrário, né? É no momento onde há a hegemonia do agrário. Quando eu falo que há a hegemonia do agrário, eu não estou dizendo que o campo acabou. Quando eu falo que tem hegemonia do agrário, eu não estou dizendo que a oligarquia agrária saiu do bloco no poder. Né? Quando eu falo da hegemonia do agrário, eu estou dizendo que, no período agrário, agora a contradição entre a agricultura camponesa e grandes projetos. Né? Por quê? Porque com o agrário, a partir do agrário, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a invenção do que eu chamo de agricultura camponesa, do conceito de agricultor camponês, né? Ao mesmo tempo que eu vou ter, no caso da Amazônia, e o foco é a Amazônia paraense, né? Eu vou ter a chegada dos grandes projetos, né? Então, eu vou ter disputas. O agrário, se a disputa que norteava o campo era entre a terra enquanto espaço da vida e a terra enquanto espaço do agronegócio, a disputa que vai nortear o agrário vai ser a agricultura camponesa versus a ação dos grandes projetos. Essa que vai ser. Só que esses grandes projetos não são necessariamente só de agroexportação. Eles são grandes projetos de estrada, de ferrovia, de rodovia, de portos, de aeroportos, de mineração, madeireiro, pecuário, agrícola. Houve ampliação. Porque se no campo, se no momento do meio natural, se no momento do campo, se no momento da formação espacial do campo, que foi até 1966, segundo o que eu periodizo, né, ainda não havia um grau muito amplo de internacionalização da Amazônia. Né? Apesar de que a fronteira amazônica, a formação da Amazônica, ela ter uma conexão muito maior com o mundo. Mas onde eu quero chegar? Em 60, até 66, né, a Divisão Internacional do Trabalho ainda não havia configurado um processo de transnacionalização da Amazônia que permitisse que aportasse na Amazônia, por exemplo, plantas de produção de alumínio primário, plantas de produção de ferro-gusa, plantas de produção, por exemplo, de óleos vegetais.
né? Então, se até o campo, até no período em que o campo era hegemônico, até 66, o que eu tenho? Eu tenho uma Amazônia, de certa maneira, com conotações muito de características agrícolas. Eu tenho uma ideia de fronteira agrícola. Tá entendendo? A partir do período agrário, ou seja, a partir da Operação Amazônica, né, eu tenho essa agricultura camponesa, essa perspectiva camponesa, brigando agora com grandes projetos. E quando eu falo perspectiva camponesa, eu acho que nessa altura do campeonato você já sabe o que eu estou falando de quilombola, eu estou falando de ribeirinho, eu estou falando de caboclo, eu estou falando de agroextrativista, eu estou falando de todos os segmentos sociais que usavam a terra sem ter a posse. Né? Mas eu estou falando de agricultura porque eles vão ser validados, vão tentar ser validados enquanto agricultor camponês. Né? Então, eles vão entrar em disputa com grandes projetos. Com grandes projetos. Né? E aí, então, os grandes projetos, eles vão desconsiderar o que se chama de territorialidade. Eles vão desconsiderar os séculos de modo de vida em que esses grupos, essas populações viviam. Eles vão desconsiderar o que vai primar. O que vai primar vai ser o signo da grilagem de terra. Então, o agrário é onde impera o signo da grilagem de terra. E o que é o signo da grilagem de terra? É o grande projeto chegar e dizer que ele tem a propriedade, ele tem a propriedade da terra e que essa propriedade da terra, ele tem essa propriedade há muito tempo. Há muito tempo. Então, ele é proprietário da terra antes mesmo que o quilombola estivesse lá. Né? Por quê? Porque o marco aqui vai ser, eu não vou dizer a ilegalidade, o marco vai ser a imoralidade. Tá? Por que eu falo imoralidade? Por que eu não falo ilegalidade? Por quê? Porque o Estado ele vai legitimar o processo. Tá entendendo? O Estado ele vai desconsiderar séculos de existência de modo de vida do lugar. Tá? E ele vai remover as populações para a implantação, por exemplo, de Tucuruí, para a implantação, por exemplo, de Carajás, para a implantação, por exemplo, de Albrasa no Norte, para a implantação, por exemplo, lá no como é, meu Deus, lá no Oliveira Gemelho. No Trombetas. Eu não quero falar ainda de Belo Monte, porque Belo Monte não está nesse período ainda, né? Mas no Trombetas. Então, ele vai desconsiderar séculos. Tá? E ele vai legalizar a ação dos grandes projetos. Então, o grande projeto ele não é ilegal, o grande projeto ele é imoral. Tá? Ele é imoral, porque ele vai ser legitimado pela ação do Estado. Uma ação que vai uma ação do Estado que é a ação do bloco no poder, tá? Que é esse mesmo bloco do poder que diz que hoje tem que ser honesto, íntegro, impoluto, né? Esse mesmo bloco do poder ele vai retirar a terra daqueles que viviam há 3 séculos e meio. Em nome do quê? Da geração de emprego, renda e inclusão social. Em nome do quê? Do progresso. Traduzido no quê? Energia elétrica, geladeira, estrada, né? Cidade e asfalto. Né? E por que ele vai vencer? O grande projeto ele vai vencer, ele vai se tornar hegemônico, por quê? Porque ele vai entrar no coração das pessoas. As pessoas não vão. As pessoas, no momento em que o agrário se impõe, ele é um momento em que nós vamos ter a generalização do que o Guy Debord chama da sociedade do espetáculo. Tá? É um momento onde a imagem começa a triunfar. Tá? Então, é um momento onde há uma preocupação das coisas parecerem ser. As coisas precisam parecer ser. Elas não precisam ser, elas precisam parecer ser. Aí o pobre do Descartes é subvertido. Né? Descartes penso, logo existo. Aí agora pareço, logo sou. Né? Ou, se quiserem hoje, posto, logo existo. Né?
Então, você conhece muito pensador de Facebook, né? Outro dia mesmo, eu estava só fazendo um parêntese, né? Aí eu pertenço a vários grupos, né? Vários grupos. O meu trabalho de pensamento não é um pensamento só acadêmico. Mas um dia um colega meu de um grupo que eu pertenço, falou bem assim, olha, eu tenho um texto para o senhor ler. Eu digo, tá. Não, ele falou bem assim para mim, olha, o meu colega, o nosso colega tal desse grupo, disse que o senhor gosta dessas coisas aqui, assim, e eu tenho um texto para o senhor ler. Aí eu, na minha inocência, respondi assim, tá, me manda o texto que eu leio. Aí, quando vê aquela legenda lá do WhatsApp frenética, né, digitando. Quando vê, ele me arrotou assim, umas 10 linhas. Brrr. Aí ele falou assim, tá aqui o texto. Eu falei assim, mas isso não é um texto, isso é um começo. Para mim, texto tem começo, meio, fim, bibliografia, sabe? Então, aí eu comecei a ponderar com ele, aí eu falei assim, olha, quando tiver entre 3 e 5 laudas, manda para o meu e-mail que a gente lê. Bom. Aí quando eu estou no Face, tá lá o texto dele todo saralepe. Né? As 10 linhas dele que ele chamou de texto, tá lá todo saralepe. Aí eu digo, pronto, acabou o pensamento. Porque as pessoas não querem pensar, elas querem postar. Aí elas postam o primeiro arroto que vem na cabeça delas, assim. Elas chamam isso de pensamento, elas colocam, pum! Como se aquilo fosse pensamento. Aí acabou tudo. Aí pobre do Max, meu Deus do céu. Pobre do Max, sabe? Pobre do Max, acabou. Pobre do Platão, acabou tudo, sabe? Parece que há uma incontinência no dedo que substitui o pensamento. Tá entendendo? O cidadão ele fica assim, ele ainda acha que aquilo é pensamento, não. Foi só de uma rotada que ele deu aquilo. Aí eu não dou conta. Aí eu digo, não, eu não dou conta. Eu digo, não, mas eu não. Aí só tomando uma, né, professor? Como diz uma colega, é tomando muita água. Tem que tomar muita água para aguentar, sabe? Tem que tomar muita água. Porque a gente cansa de engolir seco, sabe? Tem que tomar água. Eu acho que... Mas, enfim, foi um parênteses que eu coloquei para vocês. Por quê? Porque a gente está discutindo essa contradição dos grandes projetos, né? E que é justamente... Deixa eu dividir a tela, né? Eu estava chegando nessa elaboração dos grandes projetos para mostrar que ele vem agora e ele conquista corações e mentes. Né? Ele conquista corações e mentes, porque ele vem com essa perspectiva, com essa perspectiva do parecer ser como se ele parece ser o desenvolvimento, porque geralmente energia rima com desenvolvimento. Né? Viver com lampião, viver sem falta de energia é como se tu regredisse para a idade média. Né? Então, de repente, por um passe de mágica, o Acarajé, o Amapá, experimenta a Idade Média quase durante uma semana. Entendeu? Então, não interessa ter 4G, não interessa ter televisão 4K, não interessa, vai perder tudo, porque não tem energia. Está entendendo? Então, aí que é um elemento muito interessante, porque os grandes projetos, ao mesmo tempo em que eles parecem mágica do desenvolvimento, eles precisam parecer que eles são desenvolvidos, porque eles instalam no lugar um grau de subordinação imensa, porque é a subordinação ao sistema técnico. Ao sistema técnico. Se a subordinação do campo é a subordinação à agroexportação, a subordinação do grande projeto é a subordinação ao sistema técnico, porque a partir de agora não dá para desenhar a cidade se não tiver subordinada a rodovia, ferrovia, telefonia, correio, telégrafo,
porto, aeroporto, sistema de energia, sistema bancário, sistema financeiro. Então, eu crio uma subordinação do lugar ao tempo do grande projeto. E aí, então, isso é mais um elemento para classificar o que se chama de agricultura familiar, agricultura camponesa, como obsoleta. Então, ele é grande projeto porque ele, como fala a Berta Beck, ele é um enclave. Ele é um enclave. Por quê? Porque ele é uma ilha do tempo, ele é como se fosse uma ilha do meio técnico-científico no meio onde tinha o meio natural. Não é isso que é Belo Monte? Não é? Por exemplo, mas para recuar mais, não foi isso que foi Tucuruí? Tucuruí, quando se implanta na década de 80, é um enclave, do meio técnico no meio do meio natural. E no caso também de Belo Monte, nós podemos dizer isso. Por quê? Porque, acompanhando o debate de implantação de Belo Monte, veio o debate sobre a linha de transmissão, e por aí vai. Mas o importante é que dos grandes projetos, ele traz a perspectiva, ele fica, os grandes projetos, ele é portador de uma coisa chamada desenvolvimento, como eu falei na aula passada. Ele vai desenvolver o lugar e vai envolver o lugar com uma outra lógica, ou como o Milton Santos fala, ele vai envolver o lugar numa psicosfera. Eu gosto mais daquela que ele fala, da esquizofrenia. Os grandes projetos, eles vêm desenhar uma esquizofrenia espacial. Eles vêm bagunçar todo o lugar, porque eles vão colocar outro imaginário no lugar, eles vão colocar outros valores no lugar, eles vão colocar outras culturas no lugar, outras mercadorias, outros sotaques, sabe? Outros sotaques, Quem é que em Altamira, na década de 90, imaginava que em Altamira ia ter, por exemplo, sucursal do PCC e do Comando Vermelho, que eles iam brigar e cabeças iam rolar? Quem é que imaginava? Ninguém imaginava. Mas grande projeto traz isso. Grande projeto não traz só emprego, renda e inclusão social. Grandes projetos traz tudo aquilo que é de mais, digamos, ele é uma micro-sociedade, ele traz a sociedade junto. Então, por isso que no momento do meio técnico, no momento da configuração, da formação do espaço agrário, é o momento onde mais se mata e mais se morre na Amazônia, onde tem mais conflito. Por quê? Porque o grande projeto vai brigar com o camponês, porque o latifúndio vai brigar com o camponês, porque o grileiro vai brigar com o grande projeto. Então, por isso que o Martins, quando ele fala do tempo da fronteira, ele enfoca especificamente, ele dá mais destaque para esse período, que é o período dos grandes projetos, que aí a fronteira, enquanto o espaço desse encontro dos tempos do mundo, aí vai ficar muito latente. Muito latente. Então, tá dando para me acompanhar? Quer dizer, o projeto vai chegar a esses elementos aí. Vai colocar esses elementos. Ele é grande porque ele ressignifica o lugar. Por isso que eu digo assim que, geralmente, a Operação Amazônica ela é um evento que ela vem trazer um conjunto de grandes projetos que vão ressignificar o lugar. Tá bom? Ressignificar o lugar. Então, isso, para nós, essa elaboração, ela é muito cara. Ela é muito cara. E aí vão começar a desenhar o espaço agrário, enquanto um espaço onde impera cada vez mais tensões, conflitos e disputas, não mais entre agroexportação e o camponês, mas entre grande projeto e grileiro, entre camponês e grileiro, entre camponês e grande projeto.
Então, opera esse processo, né? E então, dentro do espaço agrário, dentro dessa proposição do espaço agrário, aí tem as condições objetivas para a emergência do rural, né? Porque esses conflitos, eles vão chamar o Estado para a necessidade de manter os conflitos num patamar de... Eles vão chamar a intervenção do Estado, né? E vão chamar a intervenção do Estado. Mas não é só os conflitos que chamam a intervenção do Estado. Porque vocês lembram nessa exposição que eu falei para vocês que o espaço é uma raridade? Né? Então, veja bem, né? O que eu tinha antes? Eu tinha antes a natureza. Né? Muito bem. Aí depois, o que eu tenho? Eu tenho o meio natural indígena. Né? A partir do momento em que o meio natural mercantil chega, começa a estabelecer seus fundamentos, o espaço começa a se tornar uma raridade. Né? Por que ele se torna uma raridade, mas ele não é escasso, tá bom? É um negócio meio complicado. Por que ele é uma raridade? Porque o meio natural, o colonizador vem estabelecer a propriedade privada. Então, ele vai privar o outro do uso do espaço e ele vai utilizar o espaço para privar o outro. Tá? Então, é propriedade privada porque ele priva o outro do uso do espaço e é propriedade privada porque ele usa o espaço para privar o outro. Né? Muito bem. Com isso, ele desenha a agroexportação, baseado numa grande concentração de estrutura agrária que permite a um grupo minúsculo ter uma grande quantidade de terra que não se dava nem o trabalho de demarcar. Eu falei várias vezes que não se dava o trabalho de demarcar, eu não estou tirando da minha cabeça. Tá? Esse é o debate. Estão ouvindo? É o debate, né, que essa autora faz aqui, né, sobre propriedade da terra, transição. Propriedade de terra e transição, estado da formação da propriedade privada da terra e transição para o capitalismo no Brasil, que é do Robert Smith, né, ou Smith. Né? Então, aqui, ele vai falar isso que eu estou dizendo para vocês. Né? Acabou que tinha uma quantidade tão grande de terra e não tinha condição, às vezes, de demarcar. Né? De demarcar. Né? Então, tinha conflito? Tinha conflito. Né? O espaço era raridade? Era, mas não era escasso. Por que não era escasso? Porque, tanto é que não era escasso que vai ter comunidades camponesas, vai ter espaço camponês. E é fundamental que tenha espaço camponês, porque esse espaço camponês que vai pôr o tomate, a abóbora, a melancia na mesa das pessoas. No entanto, quando chega o espaço agrário, esse espaço camponês ele vai ceder lugar, ele vai ser objeto de disputa dos grandes projetos, vai haver grandes apropriações desse espaço, grandes expropriações desse espaço. O próprio sentido do campesinato, do camponês, vai ser colocado em questionamento e vai ser denegrido até a medula. Tanto é que no momento do espaço agrário que se forma o conceito de agricultura camponesa, ou melhor, agricultura familiar. Né? Muito bem. Aí onde eu quero chegar? Eu quero chegar que o espaço, enquanto uma raridade que também é escassa, ele ganha esse significado no momento do rural. Porque no momento do agrário, eu tenho o processo de monopolização da terra. Quer dizer, eu tenho grandes extensões de terra. No momento do rural, né, eu já não tenho mais
o capital, por exemplo, quando, no momento do rural, quando a dendricultura chega, ela não se depara com toda a terra do mundo para ela plantar. Ela precisa comprar terra, ela precisa alocar terra, ela precisa conquistar a terra. E aí, então, nem sempre esse expediente é pela compra. Porque nem as pessoas, a terra é um produto interessante porque ele é um bem interessante porque ele é raro. Por que ele é raro? Porque ele não é fruto do trabalho humano. Ele não é fruto do trabalho humano. Então, no rural, nós temos uma contradição entre a territorialização do capital. Né? O que é essa territorialização do capital? É o capital se apropriando do fruto da terra e do trabalho que não é dele, e imprimindo a terra ao trabalho a seu interesse. Tá? Então, essa territorialização do capital, ela vai entrar em contradição com a territorialidade, isto é, com séculos de pertencimento com que as pessoas usavam aquela terra. Tá? E aí a contradição ela vai ser silenciada pelo discurso do desenvolvimento territorial rural, que é um discurso do empreendedorismo rural que vai ser emanado a partir do Fernando Henrique Cardoso, mas vai ser disseminado pelo governo Lula, por exemplo, que vai, a partir da ideia do desenvolvimento territorial rural, ele vai generalizar, ele vai criar programas de assentamento, de regularização fundiária, que vão fazer com que haja a integração do chamado agricultor familiar. Esse agricultor familiar não vai ser mais agricultor familiar, vai ser um empreendedor familiar. Aí vai fazer o que o Ulisses chamava de agronegocinho, né? Então, a dona Benedita, lá no Arauaí, ela vai ter o seu agronegocinho. Então, ela é associada à Agropalma. Né? Então, a dona Benedita tem os seus 50, seus 100 hectares, a Agropalma tem os seus 50 mil, seus 60 mil. Ambos são produtores de dendê. Ambos têm o fruto do seu trabalho avaliado pela Bolsa. Dá até a impressão que é bom para todos. Né? É bom para todos. Né? A pergunta que o desenvolvimento territorial rural esquece é o seguinte, né? O neto do neto do neto do neto do neto da dona Benedita vai continuar vivendo assim? Esse processo, a reprodução desse processo, é isso que coloca. Tá? Então, aqui eu foquei as três disputas, né? 3 contradições. Né? Eu tentei aqui imprimir para vocês um exemplo de como ler dialeticamente o processo. Né? Então, pelo que eu falei anteriormente, o que é que move a disputa? Né? Se disputa por área, né? Se disputa por usos, a disputa é por ideias, a disputa é política. Né? Então, quando eu falo área, usos, ideias e política, né? Então, se disputa por área, por que se disputa por área? Porque não tem território sem área. Na leitura que eu falo, não tem território sem área. Na leitura que eu falo, não tem território imaterial. Para mim, não tem. Porque eu só sei que o invisível existe a partir de um aparato visível. Né? Então, o invisível só existe pelo visível. Né? Porque não é esse nome invisível. O in quer dizer dentro. Então, quando eu falo invisível, eu estou dizendo aquilo que pode ser visto a partir do visível. Né? Obviamente que tem colegas que sustentam a perspectiva de território imaterial, né, que tem o sucesso no empreendedorismo, no empreendimento dele, mas a minha limitação teórico-metodológica não faz, eu não consigo enxergar o que eles enxergam. Pode ser que um dia eu enxergue, mas hoje eu não consigo enxergar. Tá? Porque, para mim, só existe invisível se tiver o visível. Né? Tanto é que só existe Deus porque existe o ser humano.
Se não existisse ser humano, não existiria Deus. Né? Então, trazendo, então tudo que é manifesto tem uma base material e uma base imaterial. Isso aí é. Por que é uma base material? Uma base material é o objetivo, é aquilo que tem peso, altura, largura, extensão, profundidade. É isso bem aqui. Tá? Então ninguém pode negar a altura desse livro, o peso desse livro, a profundidade desse livro. Né? Ninguém pode negar. Tá entendendo? Agora, a conversa começa em, bem assim, se eu perguntar assim, e aí, esse livro é bom? Aí a conversa começa. Porque quando eu digo, quando começa a discutir se o livro é bom, aí começa a entrar o quê? O entendimento imaterial do livro. Então, o livro em si tem um elemento material e imaterial. Né? São as ideias. Então, digo dessa maneira por quê? Porque a disputa, primeiro, ela é uma disputa por área. Né? Por área, porque toda disputa territorial envolve área. Né? Mas nem toda área alimenta uma disputa territorial. Né? Né? Nós não falamos ainda agora da propriedade privada? Né? Da propriedade privada. Então, o que é propriedade privada? É quando eu privo o outro daquela propriedade e eu utilizo aquela propriedade para privar o outro. Entendeu? Pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Eu retirei dele, e o ato de retirar dele, eu fiz daquela posse um ato de opressão para ele. Né? Então, é por isso que a disputa territorial é uma disputa por área. Eu não estou interessado em apenas em me apropriar de 10 hectares. Eu quero fazer daqueles 10 hectares um instrumento para disseminar a minha pressão territorial, a minha proposição territorial. Por isso que é área e uso, né? Como mencionei. Né? É área e uso. Eu não estou querendo apenas 10 áreas porque eu tenho vontade de ter 10 hectares. Eu tenho 10 hectares para um projeto. Né? Por isso que é um uso. Por isso que esse uso está associado a ideias. Né? No processo de disputa territorial, as ideias elas jogam um papel fundamental, porque se eu não conquistar o coração das pessoas, eu não tenho projeto territorial. Né? Porque o que é um projeto territorial? É fundar nova territorialidade, é fazer com que o novo apareça com cara de que sempre existiu, aparecer que o novo não apareça como invasor, que o novo não apareça como estranho, que o novo não apareça como opressor, e que o novo, sobretudo, apareça como redentor. Porque a fronteira, tal como José de Souza Martins, ela se alimenta do messianismo. É a terra prometida. Então, os grandes projetos, eles sempre se apresentam como o Messias, como o Redentor, como aquele que vai retirar o lugar de toda a situação que ele se encontrava. Né? Ele vai gerar emprego, renda e inclusão social, ele vai gerar escola, ele vai gerar universidade, ele vai gerar saneamento básico, ele vai gerar agenda positiva, ele vai gerar aquecimento no comércio, ele vai gerar aquecimento no mercado formal, no circuito superior, no circuito inferior. Os grandes projetos, eles se apresentam sempre como redentor, porque os grandes projetos, eles se apresentam sempre como eles vão retirar o lugar. Os grandes projetos se apresentam como redentor porque eles sempre se apresentam como grandes, porque para eles o local sempre é pequeno. O local sempre é pequeno. E os grandes se apresentam como projetos porque o local para eles não tem perspectiva. Eles que vão imprimir uma função, uma perspectiva com o local. Por isso que eles se apresentam como grandes projetos. Né? E por isso que eles são opressivos, porque eles tiram do lugar uma perspectiva de vida. Eles tiram do lugar o pensamento único. E eles tiram isso por quê? Porque os grandes projetos, eles podem ser tudo, eles não são invadores, eles são convidados. Né? Quem convida os grandes projetos? A elite local, a elite regional, a elite nacional, eles que convidam grandes projetos. Grande projeto não chegaria se não tivesse senador, se não tivesse deputado, se não tivesse ministro, se não tivesse presidente, se não tivesse câmaras comerciais, acordos comerciais. Então, ele não é um invasor, ele é o convidado de honra. Né? É preciso recuperar essa face estranha do grande projeto.
Parece que é esquecido isso. Né? É preciso recuperar essa face, essa fala. Então, a disputa é sobre isso, sobre área, mas não é sobre área, é uma proposição de uso, que vem encabeçada num conjunto de ideias e que vem legitimada em políticas. Né? E o que é política? Né? É reordenar pessoas e objetos no espaço. Então, não tem grande projeto sem reordenamento espacial, é até tautológico. Todo projeto implica em reordenamento espacial, porque ele, para ter grande projeto, ele precisa de novas áreas, de áreas. Para ter grande projeto, ele vai inaugurar novos usos, ele vai trazer ideias. Né? Mas quem vai legitimar isso vai ser a política. Né? E o que é política? A Iná de Castro vai dizer lá no seu Geografia e Política. Política é uma maneira de organizar pessoas e pessoas e objetos no espaço. Então, todo grande projeto, repito, é tautológico, ele traz uma reorganização espacial. Tá? E, por incrível que pareça, ele faz com que essa organização especial ela penetre no coração e no sangue das pessoas, para que as pessoas comecem a entender que aquilo já faz parte do lugar. Aquilo já faz parte do lugar. Tá? Então, aí nós temos isso que é o que eu chamo do que move as disputas. Né? O que move a disputa. Né? Então, aí, seguindo, eu espero que vocês estejam acompanhando a exposição. Professor? Diga. Eu tenho uma dúvida aqui em relação à sua fala sobre essa proposição teórico-metodológica do território usado. Não está muito precisa na minha compreensão. Por exemplo, o senhor fala que existe uma proposição de uso, área e uso, né, elas estão coladas. Como é que a gente compreende, por exemplo, a especulação? Que talvez a especulação, seja ela imobiliária ou especulação fundiária no campo, ela não impediria o uso dos outros sujeitos, e esse bloqueio do uso dos outros sujeitos caracterizaria um não uso do território para impedir esse uso, ou isso é uma estratégia para usos futuros? Como é que a gente resolveria isso? Eu não consegui entender direito aí. Eu também não entendi a tua pergunta. Assim, professor, vou tentar fazer mais claro, né? O território usado, ele pressupõe área e uso, não é isso? Então, existe área e uso, não existe o território sem uso, não é isso? Uhum. E a especulação, por exemplo, que impede o uso? Especula... A tua pergunta já traz a resposta. Né? Quando eu tenho a especulação, eu já tenho um uso do território. Sim, então o bloqueio, né? Ele uso já é um uso em si, né? A gente não está discutindo a natureza do uso. A gente já está dizendo o seguinte, que toda área, que todo uso incide sobre uma área. Agora, esse uso pode ser cavar um poço, pode ser colocar uma hidrelétrica, ou pode ser especulação, sabe? Apresentar como hipoteca, capital financeiro, são vários. Por isso que se chama uso, não se adjetiva o uso. E por isso que se chama área, não se adjetiva a área. Tá? Essa área pode ser a floresta, pode ser a várzea, pode ser a terra firme, pode ser o rio. Tá entendendo? O território aí não quer dizer terra. Tá? Quer dizer área. Lembra? Não estou falando de terra, está falando de área. Tá? Nesse aspecto. Então a especulação ela é uma maneira de uso do território, sem dúvida alguma. Está correto. Porque ela inviabiliza outros usos. Né? Mas é interessante essa reflexão. Vamos lá, então, seguindo. Professor, eu posso fazer uma pergunta? O senhor colocou campo, eu anotei aqui
como sendo a agroexportação um espaço econômico, né, juntamente com o espaço da vida. Aí o agrário, aí o senhor deu o exemplo da grilagem de terras. O rural é que, para mim, porque como a minha conexão não está muito boa, há alguns momentos a sua fala cortou. Eu só consegui entender, o que eu consegui entender, na verdade, é que o rural seria, eu anotei territorialização do capital, então seria os grandes, você colocou o exemplo dos grandes projetos, em comparação com o pequeno agricultor, porque nessa hora falhou muito a conexão, eu não consegui entender direitinho essa parte do rural. O rural seria a perspectiva do desenvolvimento territorial rural, né? Seria a ideologia do desenvolvimento territorial rural. Seria a perspectiva de integração da cadeia produtiva, integração. Agora eu não estou falando mais de agricultor familiar, agora eu quero que ele seja um empreendedor familiar associado à cadeia produtiva do agronegócio. Eu quero que ele tenha um agronegocinho associado ao agronegócio. Aí, então, eu apresento isso como um pensamento único, né? Um pensamento único, que é justamente o que começou Fernando Henrique Cardoso e deu continuidade ao Lula, né? Continuidade ao Lula, né? Mas isso, depois tu recupera na gravação, mais ou menos nessa perspectiva. Então, aí, por isso que no rural eu tenho regularização fundiária. Por isso que no rural eu tenho a presença do Estado, a presença dos equipamentos, que antes eram basicamente equipamentos urbanos, eles vão estar, agora vão começar a ir para o rural. Né? Vão começar a ir para o rural. Então, a Ana Cláudia ela fez uma dissertação de mestrado sobre isso, né? Mostrando lá a Vila Forquilha, por exemplo. A gente fez pesquisa de campo lá, a gente viu que 2 quilômetros de estrada, a gente contou o tanto que tinha de posto, de restaurante, de hotel, de posto de saúde, de oficina, de posto de gasolina, isso tudo no rural. Era um bairro rural. Sabe? Sempre por diante. Mas vamos lá. Então, essa parte que eu já passei, né? Aqui. Aí eu trago para aí muito bem. Aí se disputa a área, se disputa a área, se disputa usos, se disputa ideia, se disputa política, né? Então, as figuras que eu vou mostrar agora, elas tentam sintetizar um pouco esses 3 momentos, né? E, sobretudo, a partir do agrário, né? Do agrário. Então, essa figura aqui, primeira, é de um texto da professora Goretti, né? Da professora Goretti, sobre os projetos de infraestrutura implantados na Amazônia, né? Então, esses projetos de infraestrutura implantados na Amazônia, eles são grandes projetos que trazem essa perspectiva que eu falei, essa perspectiva ideológica de Amazônia enquanto fronteira, mas eles vão demandar áreas, vão impor sobre essas áreas usos, vão utilizar todo o discurso ideológico para garantir esses usos e vão, com isso, promover uma espécie de reorganização espacial, porque eles vão imprimir no lugar próteses espaciais que não tinham. Né? Então, aqui tu tens, pelo exemplo, tu tens Carajás, tu tens aqui no Trombetas, a mineração, Rio do Norte, tu tens Albrasa no norte, tu tens Tucuruí, tu tens Alumar, tu tens o Porto de Itaqui, tu tens a Estrada de Ferro, né? Então, tu tens alguns objetos que foram implantados a partir do ordenamento jurídico criado pela legislação da Operação Amazônica para trazer o chamado grandes projetos. Então, esse é o primeiro. Né? E aqui é uma figura do artigo do professor João Márcio, do professor Christian, né? E parece também ter o professor Adolfo, mas o outro, me esqueci agora direitinho, né? Publicado na revista Mercato, sobre conflitos envolvendo mineração. Né? O
Porque os grandes projetos aqui, eles são, sobretudo, minerometalúrgicos. Né? Por mais que eu tenha a Tucuruí nasce para fornecer energia para os complexos minerometalúrgicos. Né? Então, de fato, a mineração ela é um indutor do conflito. Né? Eu mesmo escrevi, eu não estou lembrado a data do texto, mas foi Campesinato e Mineração em Juruti, que eu gosto muito daquele texto, que eu mostro um pouco essa história. Então, aqui, o professor João Márcio, o professor Christian, eu só me lembro do João Márcio do Cristo como autor, mas tem mais autores. Então, eles mostram conflitos envolvendo a mineração de alumínio, cauli, produção de alumínio, cauli, estânio, níquel, cálcio, cobre, ferro e ouro. Né? Então, eu tenho Anapu, eu tenho violência contra o camponês, Tucuruí, povos indígenas, Assurini, lutam por direitos do território contra o desmatamento, Embarcarei na mineração cauli, continua contamina recursos hídricos e compromete a subsistência, na realidade, é para ser subsistência da comunidade da Vila do Conde. Bom Jesus do Tocantins, povos indígenas, a terra indígena Mãe Maria lutam para garantir seus direitos e seus territórios. E Marabá, a perversidades sociais e ambientais no caminho da estrada de Carajás. Ulianópolis exige punição de poluidores e recuperação ambiental. Paraopebas, a estrada de ferro do projeto Carajás, avança sobre terras indígenas. Orilândia do Norte, mineração do níquel expulsa pequenos trabalhadores rurais e povos indígenas no sudeste do Pará. Almerim, extrativistas de repartimento dos pilões lutam por seus territórios e título de terra. Cachoeira do Arari, Quilombo do Gurupá, agricultores e pescadores artesanais reclamam da piora da qualidade de vida da ocupação de seu território, os impactos ambientais. Porto de Mós, a linha de transmissão de Tucuruí é foco de conflitos, impactos e problemas. Itaituba, Mundurucus, beiradeiros de montanha, Mangabal e ribeirinhos lutam pela vida e contra o complexo hidrelétrico em seu território. São Félix do Xingu, trabalhadores rurais reivindicam regularização e posse da terra. Altamira, complexo de Belo Monte, ameaça povos indígenas e ribeirinhos e populações de Altamira. Né? Então, esse mapa aqui, esse último aqui do artigo do professor Christian do João Márcio, ele faz um caleidoscópio, onde envolvendo disputa, né? Tendo como ponta de lança a mineração. Tá? E a mineração ela vai se cruzar com a pecuária, ela vai se cruzar com o agronegócio, ela vai se cruzar. Ela vai se cruzar com os projetos, com os processos de construção de estrada, ela vai se cruzar. Né? Então, é um artigo interessante para recuperar esses conflitos. Foi publicado na revista Mercator, ano passado. Vamos continuar os mapas. Tem esse aqui, que é um artigo que a gente está trabalhando nele há uns 5 anos, a gente está pegando os dados da CPT, né, desde quando começou a ser publicado o boletim da CPT em 1988, né, mostrando assassinatos e conflitos de terra no Pará. Né? Então, é um texto sobre o período agrário no Pará. Então, esses pontos aqui, essas legendas mostram onde está baixa concentração, onde está média concentração, onde está alta concentração, onde está muito alta concentração de assassinatos e conflitos de terra no estado do Pará. Decorrentes, obviamente, disso aqui que o João Márcio falou. Olha, vocês podem reparar que essa concentração aqui de pontos de conflito o mapa do João Márcio aqui, essa concentração aqui no sul e sudeste, é parecido com a concentração que a gente indica aqui de morte do campo. Eu, o Leonardo e o Cleison. Tá? Esse artigo a gente ainda está engravidando dele,
né? Agora, mais difícil ainda de publicar por conta da tarefa da coordenação, mas um dia ele sai. Né? Esse outro texto, esse outro mapa aqui é do mapa do professor do Ricardo Gilson, lá da Unir, né? Onde ele mostra os elementos territoriais envolvendo, digamos assim, vários conflitos, né? Vários conflitos, né? Então, tu tens as usinas hidrelétricas, né? O que está em vermelho aqui são relações de usinas hidrelétricas, cruzando com rodovias, né? O destaque em verde, esses círculos aqui em verde, são as áreas de conflito e disputa envolvendo hidrelétrica, né? Já mexi, hidrelétrica e as situações espaciais, né? Depois eu posso também mandar a referência do artigo para vocês, né? Esse também é do Ricardo Gisso, do mesmo artigo. Olha os conflitos que ele está falando assim, da situação dos ribeirinhos depois da barragem do Rio Madeira, né? A história que chama de remoção, né? Remoção, ou alguns chamam de desterritorialização, enfim. Mas eu chamo isso da processo de reorganização espacial, né? Não que antes não fosse organizado, mas antes eu tinha uma organização com uma lógica, agora passa a ter uma organização a partir da lógica dos grandes projetos, né? Então, que é isso que o Ricardo Gilson tenta mostrar, né? No caso de Rondônia. Né? Então, o que eu tentei mostrar para vocês nessa exposição de hoje, né? Nessa exposição de hoje, como é que como é que a dialética espacial, como é que o conflito é algo inerente à abordagem territorial, né? Então, eu penso que é insuficiente falar que o território é definido, delimitado por e a partir de relação de poder. A gente tem que lembrar que só tem relação de poder porque tem conflito, tem disputa e tem tensão, né? E é um pouco em cima desse tema do conflito, da disputa e da tensão que eu vou focar no próximo encontro, tá? Tentar discutir um pouco teoricamente, conceitualmente, o que é isso, né? Mas aqui eu tentei fazer um percurso que é para mostrar para vocês que é uma tentativa de leitura geográfica do processo. Não é uma tentativa de leitura sociológica, antropológica, histórica ou econômica, né? E que procura, se vocês tiverem lembrado das outras aulas, ou tiverem visto os outros vídeos, vocês vão perceber que há um encadeamento lógico do que eu venho falando. E que isso tudo eu venho meditando, eu venho escrito alguma coisa, ainda não publiquei nada por conta de que eu acho que o pensamento ainda não, acho que eu ainda não encontrei palavras corretas para colocar o pensamento, né? Mas é algo que já vem sendo lapidado há algum tempo, né? Fruto de trabalho intenso, né? Então, alguma pergunta, gente? O eco se mantém silencioso. O que vocês estão achando desses encontros, dessas aulas? O que vocês estão achando? Professor, eu particularmente estou absorvendo mais do que tentando tirar minhas dúvidas, porque eu observo, eu analiso, eu escrevo, eu anoto, mas não são dúvidas assim tão pertinentes para eu me manifestar em determinados momentos da aula, mas para mim está tranquilo. Porque o esforço é sair da perspectiva sociológica, econômica, antropológica e histórica. Não que essa perspectiva seja inválida, mas se é um curso de geografia, a perspectiva tem que ser espacial, né? E essa perspectiva espacial ainda está para ser construída. Eu estou tentando colocar alguma coisa, alguma alicerce, alguma coisa para que, né? Uma coisa eu tenho muito claro, eu não vou ver isso, né?
A gente é o semeador, a gente nunca vai ver a fruta. Né? Então, tenho muito claro isso. Eu não tenho ansiedade de ver a colheita. Eu me coloco na condição de semeador só. Né? Se daqui a um tempo, daqui a 20, 30 anos, alguém desenvolver essa perspectiva, eu vou ficar muito contente. Entendeu? Sabe? Então, é nesse aspecto. Então tá, caríssimos, a gente para então por aqui, vou parar a gravação. Né? Boa reflexão para todos. Professor,